Esse diário do ser, gente, meu pai me deu no início do ano, tá? E ele basicamente é um diário para ansiedade. Então ele vai tendo várias atividades e etapas para você ir respondendo e pensando para tentar melhorar a sua ansiedade. Teoricamente, como ele tem 4 atividades e cada uma delas dura 60 dias, se eu não me engano, é para ele durar 240, né? Quase um ano. Eu terminei a primeira leva agora, finalzinho de fevereiro, se eu não me engano. É 60 ou é 30? Ah, enfim, não lembro. E daí, assim, além dele ter várias coisas escritas, tal, e atividadezinha pra fazer, ó, tá vendo? Ó, até pintura ele teve. Ele também tem daí a parte que é escrita, ó, que eu fui escrevendo todo dia, tá vendo? Daí essa parte eu já acabei. Aí, eu acho que é 60 mesmo, viu? Aí entrou numa segunda parte, oh, meu Deus. Numa segunda parte que eu ainda não li, que eu vou ir fazendo aos poucos. E daí depois dela já tem mais coisa pra escrever de novo, tá vendo? E daí eu faço todo dia, que tem que ser de manhã, e a outra parte tem que ser de noite. Eu amo isso aqui. Pronto, parte saudável já foi. Agora eu vou pegar as carnes e as porcarias. 2.400, pode ser? Então, gente, o que aconteceu? Eu sempre vou no mercado de sábado, faço a compra da semana, faço a marmita da semana. E eu sempre pego pouca coisa. Só que dessa vez eu precisei pegar bastante coisa. E daí eu falei, nossa, eu não vou aguentar levar isso aqui no braço. Eu vou ter que contratar entrega. Então, já que eu vou contratar entrega, eu vou pegar bastante coisa pra compensar. Gente, por causa do carnaval, eles não estavam fazendo entrega. Aí eu tive que chamar o Uber, só que assim, o Uber não sobe elevador e etc, né? Ele só me trouxe. Então, agora eu tô tendo que levar tudo. Gente, outro detalhe também. Toda vez que eu vou no mercado, eu já chego em casa e guardo tudo bonitinho. Só que assim, eu pico a carne, eu guardo a carne em potinho, eu lavo a fruta, eu guardo a fruta lavadinha, pimentão, pico o pimentão, boto no potinho, tá entendendo? Tipo, eu nunca só guardo, eu guardo já arrumadinho, bonitinho, pra facilitar pra mim durante a semana. Mas, como eu disse, tá um sol de lascar, então eu tive uma ideia. Eu vou subir pra poder tomar sol enquanto ainda tem sol, porque aqui na minha cidade do nada tá chovendo. Então, eu só guardei o que é de geladeira de qualquer jeito, deixei o restante aqui em cima, vou subir tomar sol, e daí depois, com calma, quando eu descer, eu vou e faço todo esse processo que eu tô acostumada a fazer normalmente. E daí, mais um detalhe, gente, no outro apartamento que eu morava, ele era mais novo, né? Então, assim, ele tinha piscina, ele tinha academia, ele tinha parquinho, churrasqueiro, um monte de coisa. Esse aqui é um apartamento mais antigo, então ele não tem nada. Ele só tem uma churrasqueira lá em cima no último andar e só. E daí, o que acontece? Eu conversei com o síndico pra, às vezes, eu poder pegar a chave dessa churrasqueira pra ir lá tomar sol, entendeu? Então, assim, eu não vou usar a churrasqueira, não vou usar nada, eu só vou subir pra tomar sol. E daí, lá, o lugar é onde fica a churrasqueira, mas é, tipo, o terraço do prédio. Tipo assim, não tem nada lá, é só pra tomar sol mesmo. E, enfim, então assim, essa parte do meu antigo apartamento eu tô sentindo falta, porque eu não sei se eu comentei com vocês, né? Mas eu me mudei finalzinho de janeiro. Então, esse apartamento aqui agora que eu tô, ele tem várias coisas melhores e tem outras que são piores do que eu tava antes. Uma das coisas piores é isso, aqui no condomínio realmente não tem nada, sabe? Mas enfim, ele tem várias outras coisas boas e eu tô amando. Passar meu creme no cabelo pra já deixar ele hidratando enquanto eu tomo sol. Aí, gente, eu vou terminar de usar esse bronzeador aqui, mas eu não gosto dele, que ainda tem um pouco, então eu vou terminar. Mas ultimamente eu tô usando esse aqui, que eu amei. Amei, amei, amei. Inclusive, ele foi bem rápido. No rosto, normalmente, eu uso esse aqui, no dia a dia. Só que 70 não vai queimar nada, então eu vou usar esse aqui mesmo no rosto e por meu biquininho. Gente, então, passei o creme no cabelo, passei o bronzeador, botei o biquíni, só que assim... Parou o sol. Parou o sol!
E agora, pra lá tá sol, ó, quer ver? Ó, lá tá sol, aqui não. E agora, não sei o que eu faço, eu acho que eu vou... Ah, eu vou ir guardando as coisas das compras até eu olhar pela janela e ver que voltou o sol. Daí eu subo lá pra tomar sol. Ai, que ódio. Vou demorar pra almoçar, né? Então vai uns lanchinhos desse. O sol voltou e eu já corri pra cá. Gente, é assim, ó, é a parte de cima do prédio e tem o sol aqui. Aí eu trouxe um monte de toalha pra pôr no chão e me apoiar. Trouxe um livrinho também, mas não sei se eu vou conseguir ler no sol, não. Vamos ver o que eu consigo. Então, gente, já tô puro suor, ó. Olha meu pescoço. E faz só 20 minutos que eu tô aqui. Eu vou tentar ficar 45 minutos de costas e 45 minutos de frente, porque vai dar 1h30. E, cara, tem que ser no mínimo isso, porque eu sou muito branquinha. Se eu não ficar pelo menos 1h30, é a mesma coisa que eu não tivesse ficado nada, entendeu? E eu acho também que o fato de eu estar com creme no cabelo, ó, tá escorrendo bastante. Mas enfim, espero sair daqui hidratada e bronzeada. Tô tentando ler, gente. Normalmente eu não leio muito. Não leio muito, assim, tipo, quando eu tô tomando sol, porque é meio difícil de ler, sabe? Como eu tô com sombra nessa parte e aqui não, então eu boto o livro na sombra, daí eu consigo ler. Porque se o livro fica no sol, é, tipo, impossível ler. Enfim, vamos lá, vou continuar. Acho que quando eu virar pra frente, provavelmente eu não consiga ler muito. Mas daí eu coloco uma série, alguma coisa assim. Gente, como esperado, não consegui ler. Olha, até assim, olhando pra cima pra falar com vocês, eu quase não tô conseguindo enxergar. E, enfim, não vou conseguir assistir nada, não vou conseguir ler nada, já já eu volto. Ai, gente, graças a Deus acabou, que ar-condicionado maravilhoso, como eu amo ar-condicionado. Gente, então, eu odeio o sol, cara, eu odeio o sol, só que assim, eu gosto muito do bronze que o sol proporciona, entendeu? Então, eu gosto de tomar sol pra ficar com bronze, mas eu detesto o sol, cara. Eu não gosto de calor, na verdade, eu gosto de frio, sabe? Mas enfim, acabou. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu deixo o ar-condicionado ligado e deixo a casa inteira aberta, então quando eu entro, o apartamento inteiro tá geladinho, sabe? Tá uma delícia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lavar meu cabelo, né, tomar um banho, lavar meu cabelo, que agora ele já tá hidratado. E daí, cadê? Eu vou passar essa máscara facial aqui da Oceane, de centelha asiática, pra poder dar uma hidratada nesse meu rosto, que tá com bastante espinha, tá vendo? Tá meio inflamadinho, não tá legal. E vou passar também depois no corpo esse outro aqui. Então, eu uso o protetor solar da Nivea Fator 50 e daí eu uso o creme de vitamina C deles também, que é bom depois de pegar sol, que daí ele parece que dá uma acentuada no bronze, sabe? E daí, devidamente hidratada e os altos cuidados feitos, eu vou comer, gente, porque assim, agora é 2h30 da tarde, provavelmente eu vou comer umas 3 horas, né? E eu já tô morrendo de fome. E eu vou também usar o leave-in no cabelo, que eu esqueci de falar. Ah, gente, eu uso essa linha da Haskell, tá vendo? Aí tem, né, de nutrição, hidratação, etc. Só que ela tá quase acabando, faz 1 ano que eu uso. E daí eu vou trocar ela pela Hidratei. E daí vamos ver se é bom, se eu vou gostar. Não é por nada não, gente, mas eu queimei bem, tá? Caraca, tô até um pouquinho vermelha. Pronto, gente, agora sim. Tudo meio errado. Mas é isso. Acho que foi no rosto todo. Eu tô na 6ª temporada de Dexter. Com o cavalinho depois, tá bom? Então, gente, eu nunca tive planta, mas eu ganhei essas aqui. Aí eu sei que essa daqui é a Comigo Ninguém Pode. E essa daqui eu não sei o nome. Dessas duas aqui, uma é a jiboia, que eu acho que é essa daqui. E a outra eu também não sei qual que é, então se vocês souberem o nome, vocês me falem. Mas pelo que eu pesquisei, elas precisam molhar só uma vez por semana. Aí essas aqui eu abri ali embaixo. Ah, abri o negocinho, né?
ali pra escorrer a água. E, gente, assim, eu não sei quanto de água que eu boto. Eu peguei o balde, mas... sei lá. Será que esse tanto tá bom? É bom molhar as folhagens? É, né? As folhas também, porque quando chove molha as folhas, não molha? Ai, meu Deus. Enfim, será que eu botei muito? Jesus amado, me ajudem. Essa daqui também. Tentar molhar um pouquinho as folhas também. E aqui, o vasinho dela. Bom, como é uma vez só na semana, eu acho que dá pra molhar um pouquinho mais, né? Devo deixar elas escorrendo bem aqui pra depois levá-las pra dentro de casa de novo. Essas aqui já estão com água, ó, mas é água de uma semana atrás. Então eu vou jogar essa água velha fora e pôr uma nova. Acho que já mais do que secou esse trem na minha cara. Vou lavar, vou tirar. E esse negócio aqui, gente, é a cortina do meu quarto, que ainda não deu tempo de instalar. Tipo assim, já arrumou muita coisa aqui no apartamento, só que ainda tem algumas coisas por fazer. Uma dessas é a cortina, que hoje é sábado, o rapaz vai vir quarta de manhã instalar. Aí já vai ficar mais de boa, sabe? Vocês perceberam, né, que eu tô tentando, enfim, arrumar as coisas. Já arrumei aqui, aqui tá arrumadinho, ali quando instalar vai arrumar. As peças de roupa que eu vendo também ficam aqui arrumadinhas. Eita, caramba, quase derrubei o negócio. Aqui fica as minhas duas estantes de livro e a outra aqui, né? Esse aqui, gente, ele ficou muito abarrotado, ó, tá vendo? Com muito livro, tem livro atrás dele também, ó. Tá vendo? São duas levas e ainda eu botei esses em cima e esses em cima. E ainda tem mais livro aqui. E eu achei que ele ficou bem no meio da passagem, sabe? Então eu vou querer tirar ele daqui. E eu estava pensando em fazer umas prateleiras aqui, ó. E encher de livro e de flor. Flor não, né? Planta. Acho que vai ficar bonito, né? Aí aqui fica a minha mesa de estudos. Aqui tem uns quadros, ó, que eu ainda quero pendurar aqui e outros aqui e tal. Enfim, aos pouquinhos eu vou ter terminando de arrumar o lugar que eu tô. Mas, ó, ela tá muito bagunçada, tá cheia de coisa em cima. Enfim, aos pouquinhos eu vou arrumando. Aí eu tinha esquecido de mostrar, né, gente? Ó, ontem, sexta-feira, eu terminei de ler esse livro aqui, que é Todo Mundo da Minha Família Já Matou Alguém. Provavelmente logo depois que sair esse vlog aqui, já vai sair a resenha desse aqui. Ele é bem diferente, assim, é aquela formulazinha de sempre, de que tá todo mundo preso em algum lugar e as pessoas começam a morrer, e daí a gente vai acompanhar o protagonista tentando descobrir quem é o assassino. Só que ele tem um tom, assim, de sátira, sabe? De gozação, com esses clichês de assassinato. Então, ele é bem bacana. Eu ainda tô assimilando o que eu achei, terminei ele ontem, então várias revelaçõezinhas foram ontem à noite. Então, eu ainda tô analisando qual nota que eu vou dar pra ele, mas eu acho que vai ser um 3,5 ou 4. Eu gostei, mas também, tipo, não é tudo isso. E daí ontem eu comecei o Calma, da editora Sextante. Vou pôr a capinha aqui pra vocês. Eu tô lendo ele no Kindle, porque ele ainda não chegou pra gente o físico, né? Eu recebi ele como parceira da Sextante, ele ainda não chegou o físico, então eu comecei a ler pelo Kindle. Eu li mais ou menos, gente, sei lá, uns 40 minutinhos e eu já li 15% dele. Então eu acho que vai ser bem rapidinho, ele tem 100 e poucas páginas só. E daí também ontem eu comecei a ler esse aqui, que é Garotas da Rua Bacon, Piores Inimigas, Melhores Amigas. Então a série é Garotas da Rua Bacon e o primeiro livro é o Piores Inimigas, Melhores Amigas. E eu li ontem, assim, 10 minutinhos, o primeiro capítulo só, e hoje até agora eu li mais 40 minutinhos, né? E tô na página 40. Mas esse aqui, apesar dele ser do tamanho grande, ele é fininho. E as letras são bem grandes, então eu acho que eu vou terminar bem rápido. Ele é um infanto juvenil, né, gente? As protagonistas têm 12 anos, são 5 protagonistas, e elas são todas, cada uma de um jeito. Tipo, uma é a nerd, outra é a patricinha, outra é a esportista, outra... Sabe, tipo isso? Cada uma tem um estereótipo, assim, e elas vão virar amigas. E a coleção, se eu não me engano, são 16 livros, mais 6 spin-offs, é, tipo, bem grandona a coleção. E, enfim, elas vão de 12 anos até 13 ou 14, então é um período curto de tempo e vai acontecendo, né, vai mostrando várias historinhas, assim, desse grupo de 5 meninas. É lógico que pra quem tem 25 anos, né, ler ali uma história onde as protagonistas têm 12 anos, às vezes parece um pouquinho bobinho, etc. Mas às vezes eu gosto dessas leituras bobinhas. E além disso também, tem muitas pessoas que me acompanham aqui que tem essa média de 15 anos, 14 anos. Então, pra essas pessoas, com certeza essas leituras são muito boas. Então, eu leio esses livros mais infanto-juvenis, tanto porque eu gosto, como porque a Mel de 13, 14 anos queria ler e não tinha conseguido comprar, e agora que eu consegui, eu vou ler por ela, entendeu? Pela Mel de antigamente.
como também porque eu sei que muita gente que me acompanha tem essa idade, então vai ser uma indicação pra vocês também. E sim, gente, eu tenho muito produtinho de várias coisas. Aí, gente, normalmente creme facial eu uso da Oceania também. Eu uso esse de pérola pro dia e o de centelha asiática pra noite. Gente, então, eu vou guardando as coisas e fazendo as marmitas tudo ao mesmo tempo, tá? Eu vou tentar fazer um arroz de fraldinha que eu vi no TikTok. Basicamente, ele manda fritar um pouco de bacon, depois tirar esse bacon e colocar a peça inteira da fraldinha pra poder selar. Aí, depois que selar, colocar alguns legumes. Então, tipo assim, pimentão, cebola, alho, tal. E botar a fraldinha tudo na pressão pra ela derreter. Aí, por último, desfia a fraldinha e coloca no arroz. E daí o arroz vai cozinhar na fraldinha com aquele caldo dos legumes, entendeu? E fica tipo um arroz de fraldinha. É tipo essa a ideia. Vamos ver se vai dar certo. Aí, gente, foi, ó. Selei a fraldinha, achei melhor dividir. Cortei cebola, tomate, pimentão, falta o alho. E daí, ó, que eu não usei do pimentão, eu já deixei picadinho pra guardar na geladeira. Aí eu vou botar tudo na panela de pressão, deixar cozinhar, depois vou desfiar a fraldinha, tacar o arroz e pronto. Gente, seguinte, agora eu vou guardar as carnes. Além da fraldinha, pra fazer o arroz de fraldinha, eu comprei também sobrecoxa pra fazer frango meladinho e coxa pra fazer aquela tal coxa cremosa, que você faz como se fosse uma coxinha, só que usando esse cabinho aqui da coxa. Aí comprei carne moída para na próxima semana fazer macarronada. Comprei bifinho para comer à noite, coraçãozinho e linguicinha de frango para comer à noite também. Porque as marmitas eu faço só pro almoço, né? Aí pra noite eu deixo algumas coisinhas assim pra poder ir fazendo aos poucos. E, gente, esqueci de falar, eu sempre, enquanto eu tô fazendo as coisas, picando, guardando, arrumando a casa, assim, fazendo essas coisas de casa, estendendo roupa, etc., eu fico assistindo vídeo no YouTube. É a hora que eu assisto meus vídeos de livro, enfim, os vídeos que eu gosto. Sabe quando eu faço aqueles recaps do trimestre, que eu indico um canal no YouTube, tarará? Enfim, é nesse momento que eu fico assistindo vários vídeos e eu amo. Só que não dá pra gravar pra vocês porque eu assisto pelo celular, né? Gente, não é por nada não, mas eu acho que esse negócio aqui vai dar certo, hein? Desfiar a carne é um saco, só que parece que ela tá muito saborosa. Agora só tem que esperar o arroz terminar de chegar, que ele ainda não terminou de cozinhar. Mas parece que ficou muito bom. Olha esse céu. Não tá dando pra ver muito bem. O trem não tá focando. Enfim, tá bem bonito. E já é 7 horas da noite, tá claríssimo ainda. E não é só pra aquele outro lado que é bonito, não, ó. Pra cá também fica muito bonito. Isso que já anoiteceu, né? Já tá só o resquício aqui do pôr do sol. Quando tá com sol ainda, fica bem mais bonito. Gente, eu li por mais 50 minutinhos, mais ou menos. Então, no total, deu 1h30 que eu li hoje. E eu ainda tô na página 85. Esse livro tem 250. Eu achava que pelo menos na página 100 eu fosse chegar rápido. Achei que a leitura dele ia ser mais rápida, mas como ele é nesse formato grande, não tá sendo muito, sabe? E a princípio, não sei, gente. Basicamente descreveu o primeiro e o segundo dia de aula, só. A gente ainda tá nessa parte. E só tem 4 meninas. Aqui atrás tem 5, só que só tá falando de 4. E a gente tem o ponto de vista de todas elas. E é muito engraçado que quando a gente vê as outras descrevendo a personagem, ela aparenta ser de X forma. Só que quando chega na vez dela falar, a gente percebe que ela é muito diferente do que a impressão que as outras meninas estão tendo, sabe?
E isso é bem legal. E eu gosto também da personalidade delas ser bem diferente, da família delas ser bem diferente, do estilo delas ser bem diferente. Eu acho isso legal. Eu acho, inclusive, que essa série aqui seria muito legal de acompanhar se fosse uma série de TV, ou um filme, um seriadinho, alguma coisa assim, sabe? Mas assim, claro, tô achando bobinho pra quem tem 25 anos? Sim. Mas, cara, de verdade, se eu tivesse lido esse livro aqui mais nova, eu ia ter gostado muito, muito. Na verdade, eu tô gostando. Só é bobinho, mas eu tô gostando. Vamos ver o que vai ter, né? O que vai ser o ponto-chave sobre o que vai girar esse primeiro livro aqui, porque a princípio eu ainda não tô entendendo muito bem, daí eu falo pra vocês. Bom, gente, já é 8h30 da noite, então tá na hora de comer. Arroz, feijão, tomate, 2 ovinhos, tipo assim, não tem coisa melhor. E eu vou jantar assistindo Keeping Up with the Kardashians. Aí eu tô na temporada 11. Só que, tipo assim, né? A temporada 11 se passa entre 2015 e 2016. Então, falando que 2026 é o novo 2016. Então, ou seja, sem querer, eu tô na época certa, né? 10 anos atrasada, mas tô na época certa. Gente, seguinte. 11 horas da noite. Eu li por mais 1h30, ou seja, completou 3 horas de leitura no dia de hoje, que ao mesmo tempo que parece muito, parece pouco. Parece muito porque, de forma geral, eu leio, tipo, 40 minutos, 1 hora por dia, normalmente. Mas parece pouco porque, sei lá, eu queria ter lido, tipo, umas 10 horas, sabe, assim? Enfim, mas ok, 3 horas foi bom pro primeiro dia, sendo que eu fiz muitas outras coisas também, relacionadas à casa e tudo mais. Vamos lá, nessa outra 1h30, eu li esse daqui até a página 125, e ele tem 250 páginas, então, ou seja, eu cheguei literalmente na metade desse livro aqui. Então, se tudo correr conforme foi hoje, amanhã eu já termino esse aqui. Tomara, vamos ver. E também eu peguei o livro Calma, que eu tinha começado a ler ontem também, só que ontem eu tinha parado nos 14%. Eu tô lendo ele no Kindle, então não lembro quantas páginas eram. Eu sei que ele tem 140 páginas, e eu tinha lido 14%. E daí agora eu li mais um pouquinho dele e parei em 33%, se eu não me engano. Então eu li mais 20% aí. Esse provavelmente não vou terminar amanhã, mas assim, se continuar nesse ritmo, talvez segunda eu já termine. Então, estou feliz. Acho que ainda não dá pra falar muito sobre os 2 livros. Vou esperar e eu acho que amanhã eu falo um pouquinho mais sobre eles. E pra finalizar a noite, já é 11 horas, eu já tô com sono. Na verdade, assim, eu tô no misto. Eu tô com sono e eu quero dormir, mas ao mesmo tempo eu tô agoniada e sei lá, tô com vontade de fazer mais alguma coisa, sabe assim? Enfim, mas meu olho já tá meio que parecendo que tá com areia. Então eu vou pôr mais um episódio de Kardashians. E daí depois eu já vou dormir, provavelmente. Daí amanhã eu vejo como que vai ser. Bom dia. Ontem eu fui dormir 1h30, mais ou menos, da manhã, porque eu fiquei mexendo no celular e daí quando você vê, né, a hora passa, você não percebe. Aí hoje eu acordei 9 horas da manhã, dormi menos de 8 horas, o que é muito estranho, porque normalmente se eu coloco o despertador, eu acordo a hora que tem que acordar. Agora, se eu não coloco o despertador, gente, a tendência é eu dormir 12, 14 horas tranquilamente. Mas assim, tá vendo a claridade que tá aqui no meu quarto? Pois é, tá desse jeito, porque ainda não consegui colocar a cortina aqui no meu quarto, sabe? Vai pôr só quarta de manhã. Então, eu acho que o fato de eu estar acordando cedo assim, mesmo tendo dormir tarde, é porque tá sem a cortina e daí tá claridade, sabe? E eu tô acostumada a dormir no escuro. Mas, enfim, aí eu até tentei, tipo, dormir um pouquinho mais depois das 9, mas só rolei pra lá e pra cá e não dormi, não. Então, vou levantar e vou caçar meu rumo. Eu tô achando que eu vou ir caminhar no lago. No antigo apartamento que eu morava, tinha academia, né? Então, eu descia todo dia e fazia 5 km aí de boa. Só que no que eu tô agora não tem. Mas tem um lago na minha cidade que é muito bom pra fazer exercício. E daí eu tô pensando em ir lá caminhar. Só que não dá pra eu ficar indo lá todo dia de Uber pra ir e voltar pra fazer só 5 km. Então, eu pensei em tentar fazer 15 km hoje pra compensar sexta, sábado e domingo. Tipo, o exercício dos 3 dias em um dia só, sabe? Só que assim, já é quase 10 horas da manhã, vai estar quente, eu não tô acostumada a fazer 15 km, mas assim,
vou tentar. Vamos ver o que eu aguento. Gente, olha o sol que tá. Bora, gente, parece que minha mãe vai comigo, então não sei se eu vou fazer os 15 km, vamos ver o que a gente vai aguentar. Oi, bom dia. Bom dia. Trouxe esse negócio aqui também, que eu adoro tomar quando eu faço exercício. Gente do céu, andei 1 km e já tô cansada. Isso que eu tô acostumada a fazer 5 km, hein? Porque faz 1 ano e meio, mais ou menos, que eu faço 5 km todo dia do final de semana. Só que fazia umas 3 semanas que eu não fazia. Eu continuei a musculação, o Muay Thai e o futevôlei, mas faz 3 semanas que eu não fazia caminhada. Jesus, já tô vendo diferença. Aí, completei uma volta no lago e deu 2,5 km até agora. Aí, deu 8 km e 1h40. Essa aqui é a tal da água proteica. Meio estranha, mas até que é gostoso. Olha lá o que chegou do TikTok Shop no meu antigo apartamento. Passei lá buscar. Sérum de rosa mosqueta. Sabonete facial de rosa mosqueta. Esfoliante de rosa mosqueta. O mousse micelar, que vem com negocinho. E a bruma, tudo de rosa mosqueta. Tudo isso aqui foi R$39,90, gente. Dá pra acreditar? É muito barato, né? Resta saber se esse negócio aqui vai ser bom. Dizem que rosa mosqueta é muito bom. A diferença no tamanho dos potes de sorvete. O potinho dela, o potinho meu. Então resta pelo restinho, então. Cheguei em casa, 8h30 da noite. E basicamente, gente, eu não parei, né, em casa o dia todo. Eu saí 10 e pouco da manhã e meio que voltei agora. Assim, fui caminhar, no final minha mãe foi junto, aí a gente foi almoçar junto, depois a gente veio aqui pra minha casa com mais uma parente que veio conhecer aqui o apartamento. Aí daqui eu me arrumei e já fui direto também pro cinema encontrar minha amiga, que a gente tinha combinado de assistir o filme. Então, assim, caraca, eu não parei o dia todo. Tô cansada, mas eu já vou dar uma retocada na maquiagem, né? E já vou sentar ali no meu cantinho pra gravar o vídeo de reação, de comparando, né, o livro com o filme de Morro dos Ventos Vivantes. Não vou falar nada nesse vídeo aqui, tá? Esqueçam, não vou falar. Pra quem quiser, vai ter que assistir daí o vídeo que eu fiz especificamente reagindo a Morro dos Ventos Vivantes. Eu só sei dizer que, assim, chorei e tô impactada, mas muita coisa foi alterada, muita coisa. Enfim, assistam o vídeo lá pra vocês saberem mais. Gente, terminei de gravar o vídeo. Acho que ficou bem legal, assim, porque como eu gravei sem roteiro e também logo depois de ter assistido, eu acho que ele ficou bem, assim, espontâneo, sabe? Bom, já é 9 horas da noite. Ontem o dia foi mais, assim, voltado para coisas da casa, né, envolvendo lavar roupa, ir no mercado, fazer marmita, troca roupa de cama, lava louça, tira lixo, rega plantinha, e tararara, enfim, etc. E também na parte, assim, de autocuidado, né, então eu tomei sol, hidratei meu cabelo, passei todos os meus produtinhos, passei máscara. Também foi muito bom porque eu consegui ler bastante, eu consegui assistir série, enfim, foi mais essa parte assim de casa, de autocuidado, mais quietinha aqui na minha. Hoje já foi o oposto, já foi assim, na rua, né? Então eu passei o dia inteiro fora, como eu falei pra vocês no take passado. Tive bastante tempo ali com a minha mãe, com uma amiga minha.
Então foi um dia mais sociável aí, com família, com amigos. E também um dia que eu fiz exercício, né, que eu não tinha feito nos outros dias, então foi um dia mais ativo, mais fora de casa. Eu vou ver se agora eu vou tomar um banho, vou deitar aqui no sofá, não sei ainda se eu vou pôr uma série, se eu vou ler um pouquinho, talvez eu faça as duas coisas, um pouquinho de cada, vou ver ainda. Mas assim, já 9 horas da noite, no máximo às 11h30, meia-noite eu já vou dormir, então vou ver o que eu vou fazer, o que eu não vou. E eu não sei, assim, ainda como que vai ser segunda e terça, sabe? Não sei se amanhã vai ser um dia mais ativo, mais introspectivo. Ainda tem algumas coisas que eu gostaria de fazer, então, assim, eu tenho ainda que fazer o roteiro de um vídeo, eu tenho que gravar mais um vídeo. Eu queria, né, pelo menos fazer aquelas coxinhas que eu falei que eu vi pra vocês no TikTok. Queria fazer um bolo de chocolate também pra deixar pronto pra semana. Então, enfim, tem mais algumas coisinhas que eu queria fazer, sabe? Talvez amanhã eu vá jantar com uma amiga. Ao mesmo tempo eu queria sair também, mas eu também queria ficar mais em casa. No fundo, gente, eu queria que esse carnaval tivesse chovido, viu? Porque sexta-feira mesmo choveu o dia inteiro que eu tava no meu trabalho. E daí eu super achei que eu ia chegar e ter os 4 dias de chuva e que nada, gente. Tá fazendo sol. Ontem e hoje fez um sol do caramba, tá um calor do caramba. Mas enfim, vamos ver como que vai ser segunda e terça agora. Mas eu quero focar em ler, gente, porque eu me prometi que nesse carnaval eu ia ler. E detalhe, tá, gente? Do nada, ontem, um amigo meu me mandou mensagem, 1h da manhã, e falou, vamos pra Curitiba, tal, que ele ia levar, né, dar carona pro amigo dele pra ir pra Curitiba, e daí ele falou, vamos fazer um bate-volta, mas é tipo 5 horas daqui até lá. Aí eu falei pra ele, eu topo ir, mas se for pra ir pra Curitiba, passar o domingo inteiro, e daí na segunda voltar. Dele, não, eu não vou passar o dia lá não, só vou, tipo, ir, levar e já vou voltar. Então, tipo, ele fez um bate-volta, ele chegou lá 8 horas da manhã, 2 horas da tarde ele já tava em Londrina de novo. Aí eu acabei não topando por isso, sabe? Mas quase que teve uma mini viagem pra Curitiba no meio do vlog, mas enfim, só ir e voltar não valia a pena pra mim. Se fosse pra ir, eu ia querer pelo menos passar o dia, né? Mas é isso, gente, vamos lá então. Peguei aqueles lanchinhos prontos mesmo. Bom dia. Eu fiz um todinho e preenchi as coisas lá do diário do ser, etc. Que é bom pra minha ansiedade. O que acontece, gente? Eu acordei hoje 11 horas da manhã. O que tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que eu não estava conseguindo dormir bem as últimas noites e dormindo até tarde por conta da claridade. Então eu tava dormindo pouco. E hoje eu consegui dormir bastante. Finalmente eu dormi assim 10 horas e pouco, sabe? Que fazia tempo que eu não dormia. Então eu descansei, isso me deixa muito feliz. Mas por outro lado, eu fico meio chateada quando eu acordo tarde, entendeu? Eu acordei 11 horas da manhã e daí tipo, já acabou amanhã, sabe? Daí eu fico triste quando eu perco uma parte do dia e eu fico brava, entende? Porque eu também não sei explicar. E daí eu acordei tipo super de mau humor. Quando eu vi que já era 11 horas da manhã, eu falei, nossa, não acredito, que saco. Aí eu já nem queria fazer nada, sabe? Falei, não quero mais também. E, enfim, mas eu levantei, fui fazer as coisas e tal. Eu tava pensando em hoje acordar de novo e ir lá caminhar. Só que acontece o seguinte, tava muito sol. Então ontem, né, o sol tava forte e tal. Tava ardendo o braço, tudo. E tava muito calor pra andar. E daí eu até pensei hoje, não, vou andar mais cedo, né, porque daí não corre risco de estar tão sol. E além disso também ficou marcado o meu macaquinho que eu tava, sabe? Então eu falei, tem que ser mais cedo pra não cansar tanto e não marcar minha roupa de sol, porque eu gosto da marquinha do biquíni, não da marquinha de roupa de academia, né? E daí quando eu vi que já eram 11 horas da manhã também, falei, nossa, tipo, não vai dar mais pra ir caminhar, tal. Enfim, eu fiquei meio frustrada, sabe? Aí eu tô pensando se eu vou no final do dia, umas 6h30, 7 horas, que daí não vai ter sol, e faço esses exercícios. Mas talvez eu vá sair com uma amiga minha também, então ainda não sei como que vai ser, vamos ver.
E agora, durante o dia, gente, eu tinha algumas coisas, assim, da casa pra fazer de novo, sabe? Então, assim, tenho que arrumar a cama, que eu não arrumei, tenho que tirar o lixo, que tá precisando. Tem louça de sábado que eu não lavei pra lavar ainda, tenho que terminar de lavar umas roupas. Queria fazer aquele bolo que eu falei, queria fazer aquela coxinha lá diferente do TikTok que eu falei. Enfim, então tem algumas coisas da casa que eu quero fazer. Mas é o que eu falei, eu tô de mau humor, sabe? Então eu vou deitar aqui no sofá um pouquinho e vou ler. Só que eu vou ler aquele livro Calma, da Sextante, que é no meu celular, que é no Kindle. E, enfim, vou ler pelo menos uma horinha pra ver se melhora meu humor, porque ler sempre melhora meu humor. E daí depois eu volto e vejo o que eu vou fazer. Bom, gente, li por uma hora. Fui dos 33% para 62%. E eu parei na página 80, se eu não me engano. Esse livro são 136 páginas, então tá faltando um pouquinho agora. Eu tô dando prioridade em ler ele porque eu tenho que entregar a resenha dele, né, pra editora, pra poder pedir o livro do mês de fevereiro. Então ele foi um livro de janeiro, que eu preciso terminar de ler e fazer a resenha, pra poder fazer a solicitação do livro de fevereiro. E a gente já tá no dia 15, né? Então, pra mim, é melhor, né, terminar ele e solicitar o livro de fevereiro do que terminar o outro livro que eu tô lendo, sabe? Então, por isso que eu vou dar prioridade pra ele. Mas, gente, confesso uma coisa, tá? Eu detesto ler pelo Kindle, detesto. Eu prefiro mil vezes ler o livro físico na mão, sabe? E isso é um dos desafios até que eu tô tentando me impor como leitora pro ano de 2026, é de ler mais no Kindle, né? Porque é mais fácil de levar onde quer que você vá, é mais barato para comprar os livros que a gente quer e, né, não gasta tanto papel e tarará, enfim, né? Então eu tava querendo começar a ler mais no Kindle, sabe? Só que vou confessar que eu não curto, gente, eu prefiro mil vezes mais o papel. Então a minha vontade é catar outro livro para ler, sabe? Só que como esse é prioridade, né, tô me forçando a ler aí pelo Kindle. E vamos ver, espero que hoje, no máximo amanhã, eu já termine esse. Em breve vai chegar o livro físico, né, da editora, que assim, não dava tempo de esperar chegar pra ler, pra fazer a resenha, pra pedir o outro, entendeu? Então eu tive que adiantar a leitura pelo Kindle mesmo. Eu tenho a impressão que eu leio mais rápido pelo Kindle, apesar de não gostar, parece que eu leio mais rápido. Mas, se for pensar, eu li uns 30% de 136 dá umas 35, 36 páginas. E ontem, em uma hora do outro livro, eu tinha lido 55, né? Então, na verdade, se for ver, eu li mais rápido o outro. Enfim, é que eu tava meio de mau humor e desconcentrada também, né, gente? Tem esse pequeno fator aí. Então, esse livro, gente, Calma, ele basicamente vai falar sobre a gente ter calma. E ele iniciou abordando ali o relacionamento com o cônjuge, depois o relacionamento com outras pessoas, e a parte que eu li agora seria no trabalho, né? As expectativas e relacionamentos ali dentro do trabalho. Então, ele tratou das 3 situações que mais tiram a nossa calma, né? Cônjuge, as pessoas ao nosso redor e o nosso trabalho. E daí agora ele vai entrar nas fontes de calma, nas coisas que trazem calma. Só que daí eu parei a leitura, né? Então depois vamos ver como que vai ser. Eu tô gostando do livro. Vamos ver como que ele vai concluir, como que ele vai terminar, qual vai ser o desfecho. Porque até agora, por mais que foi uma parte grande do livro, ele tava entrando assim no assunto, fazendo a gente se ambientar. Aí agora eu acho que ele vai trazer mais conselhos e respostas. Não sei, vamos ver. Meio que tinha melhorado meu humor e daí agora estragou meu humor de novo. Vamos lá. Eu arrumei todas as coisas que eu queria na casa, né? Botei roupa pra lavar, guardei roupa, arrumei a cama, tirei lixo, lavei louça, guardei roupa, enfim. Não quis gravar isso aí pra vocês, que eu já tinha gravado sábado, achei que ia ficar chato. E daí, gente, quando eu terminei de fazer essas coisas, eu falei, ai, top! Porque assim, eu gosto da casa estar arrumada, eu gosto da casa estar organizada, eu gosto das coisas estarem limpas e cheirosas e arrumadas. Então, eu fiquei muito feliz com isso. E daí eu decidi também que eu não ia fazer nem a coxa creme, nem o bolo, porque
Assim, ultimamente eu não tô comendo muito, eu tô tentando diminuir a quantidade que eu como, porque eu sei que a maior parte das coisas que eu como é pura ansiedade e não por fome. Então eu tô tentando me segurar pra comer só quando eu tô com fome. E sendo assim, se eu fizesse essas coisas tipo sábado, eu ia ter sábado, domingo, segunda e terça pra comer, sabe? Eu fazendo agora, segunda-feira à tarde, eu só vou ter metade de um dia amanhã, porque no meu trabalho eu não levo muita coisa, sabe? Então, enfim, tô com medo de fazer e estragar. Acho que vou deixar pra fazer final de semana que vem. E daí, beleza. Aí eu tava super feliz com isso, de ter arrumado as coisas e dessa decisão e tal, ok. E daí eu tava assistindo os meus vídeos no YouTube, que eu falei pra vocês que eu fico assistindo sempre, né? Enquanto eu vou arrumando as coisas. E daí teve uma coisa que me irritou muito. Porque depois que eu assisti, o que eu fiz? Eu entrei em todos os canais, né, que eu acompanho, que eu sou inscrita. Eu vi quais eram os vídeos novos, curti os vídeos que eu tinha interesse em assistir, porque é assim que eu faço, tá, gente? Eu não consigo assistir o vídeo, tipo, na hora que as pessoas postam. Então eu entro nos canais que eu sigo, eu vejo os vídeos que eles postaram, eu curto os vídeos que, tipo assim, eu tive interesse, e daí depois, nesses momentos, conforme eu tenho tempo, eu coloco lá a minha lista de curtidos e vou assistindo, sabe? E beleza, eu entrei pra fazer isso. E daí eu fiquei muito brava, porque assim, tem alguns canais que eu acompanho tipo, tem vários que eu acompanho, assim, há anos eu adoro. Tem vários que eu acompanhava antigamente e eu parei de acompanhar por esse motivo que eu vou falar agora. E tem outros que eu comecei a acompanhar recentemente, sabe? E daí eu percebi que eu vou ter que parar de acompanhar vários canais que eu amava. Porque assim, por exemplo, tá? A Foquinha. Que, gente, eu amo fofoca de celebridade, enfim, coisas sobre filme, sobre música, sobre álbum, sobre show, sabe? Essas curiosidades, essas coisas que ela trazia. O Foquinha FBI, que ela fala de alguma coisa, 20 fatos sobre não sei o quê. Enfim, todas essas coisas assim desse mundo artístico, de famosos e tal. Eu adoro saber, tipo, é por entretenimento. Ela parou de postar essas coisas, sabe? Ultimamente ela tá postando muita coisa assim, tipo, ela com o namorado, muita live, comentando um assunto polêmico, mas assim, nada dos vídeos que eu gostava. E faz meses já, e eu tô chateada. Aí também, outra pessoa que eu gostava muito de acompanhar é a Mari Moura. E ela postava, assim, muito vídeo de unboxing, vídeo de resenha, vídeo de meta, de lista de livro e tal, que eu adorava acompanhar. E ela parou, agora ela tá fazendo, tipo, muito vídeo de anime, mangá e muito vlog, assim, e, tipo, cadê os vídeos que eu gostava, sabe? E outra que eu tô chateadíssima também é a Liv Resenhas, porque também, antigamente ela postava muito vídeo de resenha, muito vídeo de lista, muito vídeo falando de livro, assim, e agora ela tá postando muito aqueles vídeos de podcast que ela grava e muito vídeo de vlog, sabe? E assim, eu não tô dizendo que não é bom. São bons os vídeos que essas pessoas estão postando. Só não são os vídeos que eu gosto de assistir e que eu entro no canal, tipo, querendo assistir, sabe? Aí eu tô, tipo, meio chateadinha, assim, e eu acho que eu vou, tipo, parar de acompanhar alguns canais, porque eles não estão mais postando coisas que eu gosto de acompanhar. Daí eu fiquei meio chateada de novo. Enfim, eu acho que já é umas 2 horas da tarde agora, se eu não me engano. Mas eu não quero almoçar agora, eu não tô com fome ainda, tá vendo? Eu decidi que eu vou ler mais 1 horinha. Só que como eu fiquei meio irritada com esse negócio do YouTube aí, fiquei chateada, não vou ler pelo celular não, eu vou ler o físico mesmo. E porque é mais bobagenzinha e eu acho que eu quero uma coisa mais bobagenzinha agora. Não quero uma coisa muito séria pra refletir, não. Prefiro ficar numa bobagenzinha por enquanto. Então, ao invés de ler por 1 hora, acabei lendo por 1h15, 1h20 mais ou menos, e acabei o livro, gente. Pois é, a prioridade era o outro, mas, né, acontece. Então foram 255 páginas, e agora eu vou focar em terminar o outro, pelo amor de Deus. E não vou falar muito sobre esse livro aqui, porque eu vou fazer resenha dele e tal, então depois vocês assistam o vídeo de resenha pra quem se interessar. E já é 3h30 da tarde, então eu vou comer, né? Porque agora eu tô com fome. O arroz de fraldinha, feijãozinho, tomate e vamos pro Dexter. Ah, gente, quase 7 horas da noite. No final, não fui fazer exercício. Minha mãe não topou e eu fiquei um pouco com preguiça de sozinha. Não saí com a minha amiga, porque ela ia chegar de viagem hoje, né? Só que a gente achava que ela ia chegar, tipo, de manhã e no final ela vai chegar de noite. Então, enfim, ela vai chegar cansada.
E é isso, tô aqui assistindo Dexter, mexendo no celular, literalmente não fazendo nada. A única coisa é que eu acendi aqui agora, deixa eu mostrar, uma velinha de capim-limão. Enfim, acendi uma velinha pra dar um cheirinho gostoso aqui em casa. E assim, tô enrolando, porque na verdade eu precisava terminar de ler o livro Calma, né? Eu também precisava fazer o roteiro, tanto daquele que eu li sexta, né? Terminei sexta, que é Todo Mundo da Minha Família Já Matou Alguém, quanto que eu terminei hoje, né? Que é Garotas da Rua Bacon. Precisava fazer o roteiro pro vídeo dos dois. E precisava gravar, né, esses 2 vídeos, não só esses 2, mas tem um outro que o roteiro já tá pronto que eu precisava gravar também. Mas assim, o roteiro até ok, né, eu posso pegar o computador e posso fazer. Agora, pra gravar, eu precisaria me arrumar, entendeu? E eu tô com preguiça de me arrumar, então... Não sei, gente, tô aqui vegetando um pouco. O importante é que ainda tem amanhã, né? Então, qualquer coisa, se eu não gosto de deixar as coisas pra cima da hora, pra, tipo, pro último dia e tal, porque às vezes pode acontecer algum imprevisto e não conseguir fazer. Mas, sei lá, tô com preguiça hoje, não tô afim, sabe? Pedi um lanchinho e permaneço aqui. Hoje, pelo visto, o dia vai ser de preguiça só mesmo. Bom, gente, 9h30 da noite, chega de vagabundear. Sentar aqui pra fazer as 2 resenhas que eu preciso fazer. Gente, eu escrevo os roteiros pelo WhatsApp, num grupo comigo mesma. E olha que incrível, quando eu estava terminando a primeira resenha, a desse aqui, tipo assim, faltando uma frase, o WhatsApp simplesmente desconectou. Ai, será que ele vai voltar com o que eu já tinha colocado? Que raiva, cara, não é possível. E ó, 10 horas da noite. Abri o WhatsApp de novo e adivinha só? Ai, perdi o roteiro que eu tinha feito. Lá vou eu escrever tudo de novo. Ai, que raiva, cara. Hoje não foi um dia que eu acordei muito legal, vocês viram. E durante o dia todo, tipo, eu até teve momentos que eu fiquei mais felizinha ou não. Mas vocês viram que o dia todo, basicamente, eu meio que não fiz nada. Só fiquei vendo TV, mexendo no celular, até li um pouquinho e tal. Mas fiquei totalmente... Enfim, mais quietinha hoje, né? Porque não tava muito legal, sabe? Aí, é tipo aqueles memes, assim... Que, ai, quando o teu dia não tá sendo legal e daí você vai bater a porta e bate a porta no dedinho e coisa desse tipo, sabe? Enfim, é tipo isso. O dia já não tá sendo legal. Aí ainda, no final do dia, me animo pra fazer o negócio que eu tinha que fazer. E daí acontece isso. O WhatsApp simplesmente desconecta do nada. Ai, eu perco tudo, que legal. E vocês viram, eu demorei tipo meia hora pra escrever, entendeu? Tinha começado 9h30, agora 10 horas. Ai... Que beleza, né? Aí é nessas horas que dá vontade de falar assim, não vou fazer mais, vai ficar aí, não importa, dane-se. Não quero mais, não tô afim. Mas enfim, né, já tô aqui sentada. Tô com a ideia, pelo menos, do que eu tinha escrito na cabeça, vou tentar reescrever. Agora, eu não sei se eu vou fazer o do outro também, porque daí agora eu já me irritei também, sabe? Pronto, gente, foi. Fiz a resenha dele. E, sinceramente, até foi bom que aconteceu aquilo lá com o WhatsApp, porque eu acho que essa segunda versão ficou melhor do que a primeira. E, meu Deus, como meu cabelo tá oleoso. Eu acho que eu tinha que ter lavado meu cabelo, né? Mas hoje eu não tava muito afim. Amanhã eu lavo. E, bom, agora eu vou tentar fazer a resenha desse daqui. Vamos ver, porque já é quase 10h30. Mas enfim, vamos ver se eu consigo fazer a resenha desse daqui também. Acho que vai ser mais curtinha, porque por ser série, sabe? Eu acabo não me alongando muito. Gente, seguinte, foi... Eu terminei, então, de escrever a resenha deste e de escrever a resenha deste. Agora, quarta-feira, quando eu for no meu trabalho, eu vou imprimir esses roteirinhos que eu fiz pra poder gravar final de semana que vem. Pra amanhã, vai faltar fazer o quê? Vai faltar... gravar a resenha desse livro aqui, que tá escrita faz um tempinho já, que era pra eu ter gravado no final de semana passado, não gravei, então ficou pra esse final de semana, quero gravar amanhã. Vai ficar pra eu terminar o livro Calma e fazer a resenha daí do livro Calma também.
Mas enfim, gente, vai ficar pra amanhã, porque agora já é 10h30 da noite pra mais, 10h40 eu acho. Então eu só vou assistir mais um Dexter ali, só pra finalizar a noite e já vou ir dormir. Oi, gente, bom dia. Bom, acordei era umas 9h30, agora já é quase 10h30. Eu enrolei um pouquinho na cama, mexendo no celular e tal, depois fui me arrumar, arrumei a cama, lavei uma loucinha, pus a roupa de treino já. E eu vou ir pra academia, vou fazer exercício de perna e vou fazer também um pouco de esteira. Por que eu vou fazer esteira na academia, gente? É porque aquele dia acabou marcando, né, a roupa de academia que eu tava lá, tipo, é muito sol. Então eu não quero que marque de novo, lá é mais gostoso de andar, né, mas eu não quero que marque de novo. E eu também não vou esperar até 6 horas da noite pra poder ir lá andar, porque daí até 6 horas da noite eu já desisti e não vou, entendeu? Eu prefiro acordar e já ir fazer exercício. Então vou aproveitar que eu vou pra academia fazer perna e daí já faço braço também. Braço não, esteira. E, gente, eu acordei de mau humor hoje de novo. Mas assim, eu cheguei à conclusão do que tá acontecendo. Sábado, pode reparar que eu passei o dia em casa, só que eu tinha várias coisas pra fazer. Eu tinha que ir no mercado, eu tinha que lavar roupa, eu tinha que fazer marmita, eu tinha que isso, sabe assim? Eu tinha várias coisas que eu precisava fazer. E domingo eu passei o dia inteiro fora, o dia inteiro com compromisso e etc. Já ontem, que eu não tinha nada pra fazer, foi quando eu fiquei mal-humorada, entendeu? Se for ver pela quantidade de série que eu assisti, eu devo ter passado umas 8, 9 horas deitada vendo série. Mais umas 2h30 deitada lendo. Então, gente, eu passei mais, assim, de 11, 12 horas deitada. Fora que eu já tinha acordado 11 horas da manhã. Então, assim, eu não tinha nada pra fazer, entendeu? Eu não tinha nada pra fazer. E isso, pra mim, é desesperador, sabe? Eu sei que muitas pessoas gostam de não ter nada pra fazer e lidam bem com isso. Mas eu não lido. Eu não consigo não ter nada pra fazer, eu não consigo, enfim, passar um dia igual eu passei ontem, sabe? Isso é até uma coisa que eu converso com a minha psicóloga, com a minha mãe, de que eu preciso aprender a descansar, ficar sem fazer nada e etc. Mas eu preciso aprender, eu ainda não sei. Então, toda vez que eu tô num dia que eu não tenho nada pra fazer, eu fico mal-humorada, eu fico emburrada, eu fico entediada, eu fico frustrada, eu fico ansiosa, eu fico irritada. Entende? Eu fico desmotivada, eu fico preguiçosa. Não é legal, não é agradável pra mim, entendeu? Então, assim, hoje eu também não tenho nada pra fazer, né? Só que eu vou tentar arranjar coisas pra fazer, pra que eu não passe o dia de novo igual eu passei ontem, sabe? E, enfim, isso é a pura ansiedade, isso é o mal do século, que eu tenho certeza que não só eu, mas várias pessoas passam também, né? Então, enfim, vamos ver se eu arranjando coisas pra fazer e etc, eu consigo melhorar um pouquinho meu humor. Acho que só de eu levantar e fazer 2 exercícios e tal, acho que já é uma coisa que vai me dar uma animada. Gente, eu tô aqui preenchendo meu trem da ansiedade aqui, né? Que meu pai acertou muito bem no presente, inclusive, né? Ele sabe a filha que tem. E eu tô aqui pensando também, eu acho que a minha irritação não é só por não ter nada pra fazer, assim, no sentido de produtividade, ansiedade e tal, mas também do tal do FOMO, sabe? De tipo, ai, tá todo mundo fazendo alguma coisa e eu não. Acho que isso também. Só que assim, quando eu olho as festas que o pessoal tá no sol, pulando, bebendo e música alta e aglomeração e tal, não é algo que me cause inveja, não. Tipo, pelo contrário, eu não gostaria de estar nesses lugares, sabe? Tipo, eu gostaria de estar me divertindo, mas não assim nessa situação. Mas eu queria muito estar viajando, entendeu? Então, assim, tem um monte de gente em bloquinho em Florianópolis, tem um monte de gente em bloquinho no Rio de Janeiro, tá entendendo? Então, assim, eu acho que a minha invejinha é das pessoas estarem viajando, não das festas que elas estão, porque as festas eu não faço questão, mas eu queria muito estar viajando, e era pra eu estar viajando, era pra eu estar em Florianópolis, né? E daí eu não viajei porque
eu mudei de apartamento e tal, e os gastos são muito altos, etc. E eu, né, precisava me estabilizar, não sabia como que ia ser. Então, tudo que a gente vê na internet também são das pessoas viajando e etc. Então, eu acho que talvez tenha um pouquinho disso também, o fato de eu estar irritada, sabe? De tipo, nossa, eu não acredito, eu tô aqui, trancada dentro de casa, e eu podia estar numa praia, eu podia estar não sei o quê, entendeu? Acho que tem a ver com isso também, pensando melhor. Foi, gente. Fiz o treino de perna. Agora eu vou pra esteira. Foi 5 km, 1h da tarde. Bom, gente, energizada, depois de fazer um pouco mais de 2 horas de exercício, estava precisando. E tenho algumas notícias boas, vamos lá. Primeiro, o tempo tá fechando. Olha esse vento, olha esse vento, olha esse vento. Tá vendo o vento? Cara, o vento maravilhoso. E olha esse céu. O tempo tá fechando, vai chover. Então, assim, isso me deixa muito feliz. Eu gosto de calor só quando eu tô na cachoeira, na praia, na piscina. Caso contrário, gente, se eu tô na minha cidade, se eu tô trabalhando, se eu tô em casa, eu gosto de tempo nublado, friozinho, chuva. Eu não gosto de sol, eu não gosto de calor. Só na praia, só viajando, só na água, entendeu? Então o fato do tempo ter dado uma fechadinha me deixa muito que dá feliz. Segundo ponto, eu ia assistir o Agente Secreto com uma amiga minha no próximo final de semana. Mas como eu tava entediada, quase roendo as paredes aqui, falei, amiga, vamos hoje? Daí ela falou, vamos. E daí eu cheguei em casa agora, vou comer alguma coisinha, vou tomar um banho, me arrumar e a gente vai assistir o Agente Secreto hoje. Então já é alguma coisa aí pra me distrair. E como se não bastasse, acho que meus amigos estavam sentindo que eu já tava aqui dentro de casa surtando, né? Porque assim, gente, de duas uma, tá? Ou os meus amigos estão viajando, ou então os meus amigos que estão em Londrina, tipo, normalmente namoram e daí, tipo, fica com o namorado, com a namorada nesses feriados, sabe? É mais difícil encontrar com eles. Mas os poucos que não namoram e não estão viajando, eu acho que eles sentiram o que eu tô sentindo, sabe? E daí uma outra amiga minha, ela me chamou pra sair hoje à noite. A princípio, ela queria ir em algum lugar com música ao vivo, tal, isso e aquilo. Mas eu não topo muito essas coisas, gente. Não sou muito dessa de música ao vivo, de baladinha, pubzinho, não me agrada. Eu gosto de sair pra comer e voltar pra casa, esse tipo de coisa, sabe? Ai, olha esse peito. Ai, que delícia. Enfim, e daí tem vários bares aqui na minha cidade que eu tô querendo conhecer, sabe? Tipo assim, tem o Bar da Maria, o Bar da Bruxa, o Bar do Zebrão, o Bar da Árvore, enfim, vários bares assim, que meio que imitam algumas propostas do Rio de Janeiro, coisa do tipo, e tem umas comidas diferentes e tal, sabe? Então, eu acho que a gente vai no Bar da Bruxa, se eu não me engano, pra conhecer. E então provavelmente eu vou direto do cinema pra lá. Vamos ver, né? Se chover não vou, porque eu acho que é aberto lá. Enfim, vamos vendo como que vai acontecer. Mas agora eu já estou muito mais animada. Gente, é isso. Já tomei banho, já coloquei a roupa, peguei aqui o arroz de fraldinha com ovinho. Vou colocar ali na televisão Kardashian só um pouquinho, porque na verdade eu tenho 40 minutos pra comer e passar uma maquiagem na cara e sair pro cinema. Mas assim, cara, eu com chuva e tendo que fazer, eu sou outra pessoa, cara. Nossa, eu não suporto sol, não suporto... Eu amo ficar em casa, mas eu não suporto ficar sem fazer nada. Sou outra pessoa. A única coisa ruim, gente, é que agora, como eu vou sair agora e depois à noite de novo, talvez eu não consiga ler. E eu queria muito ler. Vamos ver se a hora que eu chegar eu consigo ler pelo menos um pouquinho, se eu não chegar muito tarde. E foi. Está chovendo. Eu tô pronta. Não sei se vai dar pra ir no barzinho à noite por conta da chuva, porque lá é meio aberto, mas no cinema pelo menos eu vou. Daí quando eu sair do cinema, eu vejo como que vai ser. Eu achei que ia dar tempo de gravar o vídeo que eu tinha que gravar lá hoje, só que eu tenho 10 minutos, sabe? Daí se eu for sentar pra gravar um vídeo em 10 minutos, eu vou gravar correndo, eu vou fazer um negócio mal feito, então eu prefiro não fazer. Vou deixar pra gravar no próximo final de semana mesmo. Queria já ter adiantado isso, mas não vou fazer um negócio correndo e mal feito. Vou fazer isso final de semana que vem daí. Tá liberado aí, pá. Gente, olha esse pôr do sol.
Isso que tá, tipo, bem nublado o céu. Não choveu mais, tá? Updates, não choveu mais. E sobre o filme, não sei, gente, é um filme parado. É um filme que parece que vai e não chega a lugar nenhum. E parece que no fim continua não chegando. Só que daí quando você para pra refletir, parece que ele mostrou muita coisa também ao mesmo tempo, sabe? Não sei. Eu vou ter que refletir ainda um pouco melhor sobre o filme. E até pesquisar algumas coisas sobre a época, sobre a ditadura e tal, pra poder entender melhor algumas coisas. E eu vim aqui pra casa porque o filme acabou 6 horas, eu tinha marcado com a minha amiga 7 horas, só que ela vai atrasar, então acho que a gente vai se ver só umas 7h30, 7h40. Eu tô aqui matando hora um pouquinho na sacada, olhando esse céu. Olha que até pra lá tá bonito também, ó, atrás dos prédios, não sei se dá pra ver que tá meio rosa, sabe? Aqui, ó, aqui dá pra ver melhor. Enfim, aí tô matando um pouquinho de hora até a gente se encontrar. Eu achava que ia dar tempo de gravar o vídeo, sabe? Só que daí vai ficar muito corrido e, enfim... Ai, tô com preguiça, pra ser sincera. Só vou lá encontrar com ela e pronto. Gente, então, cheguei agora em casa, é umas 9h30 mais ou menos. Não curti muito lá o lugar, não. Tá abrindo vários bares, assim, aqui na minha cidade. Igual, tem o Bar do Japa, que é maravilhoso. Tem o Bar do Joia, que é maravilhoso. Aí o Bar da Maria é bem simples, mas a comida é diferente, é gostosa. Agora, esse Bar da Bruxa, tipo assim, é bem simples também, só que a comida não tem nada demais, sabe? Então, sei lá, isso daí não gostei, não voltaria. Mas tá bom. Eu acho que eu vou ler um pouquinho agora. Eu vou tirar essa roupa, tal, lavar meu rosto, tomar um banho e vou ler. Gente, li por 1h10 e saí dos 62% do livro, calma, pra 100%, tá? Então, concluí o livro. Foram 2 concluídos aí nesse carnaval. E olha que eu li pouco, né? Não li muito, assim, na verdade, se for pensar. E agora, nessa reta final, basicamente, o autor, ele tinha entrado nessa parte das coisas que... Primeiro, ele citou as 3 coisas que mais tiravam a calma. Depois ele entrou na parte das coisas que traziam calma, né? Então ele cita a arte, o som, o espaço, o tempo e o toque. E daí depois ele traz uma conclusão. Não vou falar muito sobre o livro aqui, porque depois vai ter resenha, etc. Mas assim, interessante. Acho que o livro poderia ter se desenvolvido um pouco melhor. O autor poderia ter estendido um pouco mais algumas partes. Achei que foi muito curto. Dava pra ter aprofundado mais. Mas foi um livro legal, foi um livro que eu gostei de ter lido, sim. E agora, eu acho que eu vou pegar um chocolatinho, que eu tô com vontade de comer um docinho. E vou assistir uma série, um episódio do Dexter. Porque agora já é 11 horas da noite. Eu, sinceramente, já tô com sono. Mas eu vou pôr um episódio só pra dar aquela vontadezinha de dormir, sabe? Tive que acordar cedo, infelizmente, queria ter dormido até mais tarde, mas o rapaz veio colocar cortina, então eu tô muito feliz, porque finalmente vai sair a claridade do meu quarto pra eu dormir. E daí, gente, assim, na hora do almoço eu já vou trabalhar, então daqui a pouco eu preciso já me arrumar, me trocar pra ir pro trabalho. Mas eu acho que eu vou conseguir ler pelo menos 1 horinha agora de manhã. E daí, o que que acontece? O barulho dele colocando ali, não liga não. O que que acontece? Eu vou começar uma leitura de um livro de um autor que entrou em contato comigo. Só que ele é um livro mais filosófico, entendeu? Então eu acho que vai ser uma leitura mais pesada. E toda vez que eu tenho uma leitura mais pesada pra fazer, eu pego uma leitura mais leve pra acompanhar, pra eu intercalar entre as duas, sabe? E daí eu tava olhando ali vários livros soltos que eu tinha pra poder fazer a leitura, mas eu decidi pegar o Carrie Soto, da Taylor Jenkins Reid, porque é um livro que eu tenho vontade de ler faz muito tempo. É um livro pequeno, curto, de uma autora que eu gosto, de um mundo que eu gosto, então eu acho que vai dar certo. E eu vou começar a fazer a leitura dele agora. Gente, vamos lá. Ai, tô muito feliz. Deu tudo certo com as cortinas, graças a Deus. Já fazia, hoje é dia 18, eu mudei dia 30, já fazia 19, quase 20 dias
que eu estava sem a cortina, tipo, pra dormir e tal. E eu tô muito acostumada a dormir no escuro, então, assim, faz muita diferença pra mim. E todo mundo sabe que uma noite bem dormida é outra história. Então, tô muito feliz que colocou a cortina no meu quarto, colocou a cortina na cozinha. Cortina não, persiana. E sim, gente, persiana na cozinha, porque é muito sol na cozinha, vocês não estão ligados. Arrumou a do escritório ali, que tava com a cordinha errada, e arrumou a da sala também, que ela tinha ficado muito pra baixo e tal, daí depois mais pra cima. Gente, ficou perfeito, maravilhoso, tô muito feliz, tô muito contente. E também, enquanto ele colocava, eu li 1 hora do Carrie Soto. E eu li, né, a parte de trás, tal, tudo, e cheguei na página 46. Então, assim, foi bem pouquinho, tal, são quantas páginas no total? 350 páginas, mais ou menos. Então, assim, né, li 1/7 aí do livro, então li bem pouquinho, só que, cara, de verdade, eu já tô amando, eu tô amando o pai da Carrie, eu tô amando a Carrie, assim, tô no início, né, mas assim, eu acho incrível, que a gente só viu até agora, ela descobrindo que a outra fulaninha bateu o recorde dela, e decidindo que ela ia precisar voltar pra quadra, né, que ela ia sair da aposentadoria e voltar pra quadra, e também comecei a ver a história de como que o pai dela foi treinando ela quando ela era criança. E daí eu parei no momento que ela começa, que ela sabe que ela vai começar as competições, tipo, pra valer mesmo, sabe? Que eu não sei qual que é o nome que se dá. Enfim, e meu, sério, eu já tô amando, assim, tô gostando muito dela, tô gostando muito do pai dela. E todo mundo fala que esse livro é muito bom, é muito maravilhoso. Em Malibu Renasce, né, a gente acha ela meio nada a ver, assim, meio chata, meio ignorante, assim, enfim. Mas nesse aqui, tipo, ela é muito querida, sabe? Ela só é muito focada e obstinada, mas ela é muito querida. E eu não sei, eu acho que eu vi alguém reclamando do pai dela em alguma resenha que eu assisti, mas assim, por enquanto, eu tô gostando muito do pai dela, entendeu? Tipo, muito. E, é isso, eu vou... Agora sim, é tipo umas 10h15, 10h20 da manhã, e eu entro no meu trabalho agora meio-dia. Então, assim, eu tenho, bem dizer, 1h30 pra tomar banho, me arrumar, comer e chegar lá no meu trabalho. Então, é isso, gente, eu acho que eu vou finalizando o vlog por aqui. Como vocês viram, foi um dia muito produtivo em casa, outro dia super na rua, outro dia surtando dentro de casa, sem ter o que fazer, a ansiedade bateu forte, outro dia já um pouquinho melhor e agora voltando pra rotina. O meu foco era, nesse vlog, mais ter lido, só que eu não consegui ler tanto quanto eu gostaria. Mas mesmo assim, eu acho que no total, assim, pegando todos os dias, eu acho que eu li umas 7 horas, mais ou menos. O que pra mim é bastante, tá? Porque fazia muito tempo que eu não li essa quantidade. Normalmente eu tava lendo na média de 30, 40 minutos por dia. Então, em 4 dias eu ter lido 7 horas, pra mim é bastante coisa, sabe? Só que assim, eu queria ter lido mais ainda que isso, sabe? Mas eu acho que foi importante pra eu ativar um pouquinho mais esse modo leitora de novo, sabe? Eu tava muito, assim, trabalhando muito, muito focada em outras coisas e tal, e cansada pra ler. E eu acho que esses dias lendo um pouquinho mais, meio que reviveu essa vontade de ler, sabe? Essa fome por leitura. Então foi ótimo, foi excelente, espero que vocês tenham gostado também. Em breve eu tento trazer mais vlogs também. Tchau, tchau!